Fala aí galera, beleza? Olha só, o vídeo de hoje é sobre a SX, tá? Dois amigos aqui do canal fizeram perguntas a respeito da SX e vamos responder nesse vídeo aqui, mostrar um pouco do carro, o que tem de bom, o que tem de ruim, tá bom? A primeira pergunta veio do Tiano Xavier. Tô namorando uma 2014 4x2 com 170 mil quilômetros rodados. Vamos bater um papo sobre quilometragem também, tá? Até onde vale a pena, até onde não vale. Enfim, o que me diz, vale a pena ou não? A segunda pergunta, né, na verdade foram duas, da mesma pessoa, né, do nosso amigo João Lima, onde ele fala, né, excelente vídeo, por favor, poderia me contar um pouco por que eu escolhi a SX? Vamos responder também um pouco sobre isso. E a segunda pergunta, estou vendo uma para comprar, né, ano 2018, aí já 4x4, com 33 mil quilômetros rodados. Quais são os riscos e o fato de ser 4x4 se é um problema ou não. Enfim, um vídeo bem completo sobre a SX. Vou mostrar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que tem de bom e o que tem de ruim em comprar uma SX. Vamos lá. Vamos começar aqui com a pergunta do nosso amigo Tiano, tá? Uma SX ano 2014 com 170 mil quilômetros rodados. Pode reparar que essa quilometragem foi o que mais preocupou ele, né? Inclusive colocou na pergunta. Não existe um cálculo mágico, tá, pessoal? Quanto o carro tem que estar rodado para aquele ano dele? Cada um tem um cálculo, enfim, tem vários vídeos na internet, cada um fala de um valor. Eu costumo dizer, né, quando eu vou analisar um carro, que se ele tiver 10 mil quilômetros rodados por ano, ele tem uma baixa quilometragem. Se ele tiver 15 mil quilômetros rodados por ano, ele tem uma quilometragem ok. Qual é esse limite no meu modo de pensar, tá? 18 mil quilômetros por ano. Levando para a prática, tá? Se a gente pensar nessa SX 2014 que o Tiano está perguntando, ela está com 170 mil quilômetros. Ela rodou 17 mil quilômetros por ano. Ela está ali próxima do limite, tá? Então, teoricamente, estaria numa quilometragem ainda ok. Eu compraria esse carro com 170 mil quilômetros? Talvez, tá? Se for uma relíquia, se for um carro impecável, com uma manutenção impecável, com troca de óleo de câmbio, motor, tudo certinho, tá? Estrutura, pintura. Por quê? Infelizmente, no nosso mercado, né, gerou-se uma mania de que carro só presta se ele tiver ali com 50, com 80, até no máximo 100 mil quilômetros rodados. Como se a quilometragem fosse o principal, o fundamental para comprar um carro. E muito pelo contrário, tá, pessoal? Não é assim. Vocês vão ver carros aí no mercado com 80, com 70, com 90 mil quilômetros, às vezes destruído. Carros sem nenhuma manutenção, carros sem capricho, sem cuidado do seu dono ou dos seus donos anteriores. E o inverso também acontece. Às vezes você acha, por exemplo, uma SX 2014 como essa que o Tiano está perguntando, com 170 mil quilômetros, ela pode estar impecável. Impecável de manutenção, impecável de pintura, de estrutura, de tudo, tá? Então, na verdade, a gente tem que analisar a parte da manutenção, do cuidado que esse carro teve, tá? O histórico que esse carro carrega com ele em relação ao seu dono ou aos seus donos anteriores. Só que na prática, tá? Na prática, no mercado, isso às vezes é um pouco complicado, porque você compra um carro perfeito com 170 mil quilômetros, anda mais 10, 20, 30 mil. Quando você vai vender daqui a 1, 2 anos, a pessoa que vai comprar, não, mas um carro com 200 mil quilômetros eu não quero. Enfim, tem que pagar 30% a menos da tabela FIPE, 40% a menos, porque é um carro muito rodado. Porque gerou-se, né, essa mania de que carro só presta se tiver abaixo de 100 mil quilômetros. Então, tem que tomar um certo cuidado em relação a isso. No caso de um carro 2014, eu particularmente iria procurar um que estivesse entre 100 e 140, no máximo 150 mil quilômetros rodados, que estaria um pouco mais condizente com esse mercado que nós criamos. Quando eu falo nós, porque são os consumidores, são os lojistas, as autorizadas, enfim, gerou-se, né, esse problema no Brasil. Vocês podem reparar que existem garagens grandes, né, lojas, algumas concessionárias também, que nem colocam esses carros, quando chegam a 100 mil quilômetros rodados, nem colocam esses carros para vender no seu showroom. Eles normalmente repassam para outras lojas ou até mesmo para particulares que vendem esse carro de forma particular, digamos assim, sem ser vendido em algumas lojas, porque eles não querem carros com altas quilometragens dentro do seu showroom, porque não tem procura. Quando o consumidor vai lá olhar, o carro pode estar impecável, mas tem 150 mil,
a pessoa torce o nariz e acaba não comprando, tá? Eu concordo com isso? Claro que não, mas enfim, é o mercado. Então, em relação ao carro 2014 com 170 mil quilômetros rodados, eu talvez pensasse duas vezes, eu só iria se fosse uma relíquia, tá? Em relação à motorização, tá? Aqui nós temos um 2.0 que aguenta tranquilamente, tá? 170 mil quilômetros, 400 mil quilômetros, 600 mil quilômetros, se estiver com manutenções certinhas, tá? É um tanque de guerra quando bem cuidado. Tá vendo? A quilometragem em relação à parte de motor não preocupa, preocupa mais o mercado do que o próprio carro, digamos assim. A 2014, né, esse motor tem 160 cavalos com 21 de torque. Quando teve o facelift 2017/2018, né, que é esse modelo aqui, veio o Flex, aumentou um pouquinho esses números, tá bom? Veio para 170 cavalos no etanol com 23 de torque. Uma dúvida também no mercado, tá, Carlos? Eu ouvi falar que esse câmbio esquenta, esse câmbio dá superaquecimento. Isso realmente aconteceu em algumas, tá? Lá no começo, quando ela chegou no Brasil. Depois foi feita a tropicalização, enfim, esse problema foi sanado, tá? Então 2014, por exemplo, não tem risco nenhum nesse sentido se ela estiver bem cuidada, bem tratada, se trocar o óleo de câmbio dela certinho a cada 40 mil quilômetros, não tem mais nenhum problema nesse sentido. Mas as primeiras, realmente algumas tiveram problemas. Alguns proprietários resolveram esses problemas, outras fizeram através de recall, sei lá, dentro da Mitsubishi, mas normalmente esses carros já foram, né, já passaram por essas atualizações. Mesmo as mais antigas, normalmente elas já não tem mais esse tipo de problema, tá? A título de curiosidade, o trocador de calor fica aqui nessa posição, tá? Abaixa aqui do farol um pouquinho. Normalmente o mecânico, né, ele solta ali aquele para-barro para poder ter acesso e ver se está tudo ok, beleza? Vamos para a segunda pergunta, né, do nosso amigo João. Por que eu comprei a SX, né? Enfim, tem dois motivos, né? O primeiro deles, a parte financeira. Eu precisava de dinheiro para terminar uma obra, a casa que eu moro hoje, inclusive, então precisava vender outro carro, né? Era um dinheiro mais fácil de eu fazer. O segundo motivo, que eu fui para uma empresa nova no Rio de Janeiro, mas enfim, uma empresa que, vou tentar ser ético, tá? Eles não fazem o que eu acredito como certo, digamos assim, se é que vocês me entendem. Queriam me obrigar a fazer coisas que eu não concordo, que eu jamais iria fazer. Então eu precisava me reestruturar. Então a parte financeira foi o primeiro detalhe para poder fazer dinheiro com Jetta e precisava de um carro um pouco mais barato. Aliado a isso, né, como a SX me atendia por ser um carro mais barato, foi onde eu comecei a procurar. Só que não só a SX, tá? Fiquei também olhando a HR-V, fiquei olhando também a Creta Prestige. Por quê? Se a gente fica preso muito a um carro só, deixa passar oportunidade, né? Às vezes aparece uma outra opção muito top também, e a gente enxerga. Então eu fiquei preocupado em alguns carros olhar e achar o mais novo, que foi o que aconteceu com essa. Por que SUV? Para quem me conhece há um pouco mais de tempo, né, sabe que eu adoro cachorros, enfim, eu tenho cachorros. Eu tinha dois na verdade, mas o meu mais velho, né, meu filho de 4 patas mais velho virou estrelinha agora, tem uns 3 meses. Estava muito doentinho e eu precisava disso, eu precisava de um carro SUV que eu pudesse baixar os bancos, que eu tivesse total espaço aqui atrás. Olha como é que fica, vira uma cama isso aqui, pessoal, ó. Tirando essa tampa aqui, ó, isso aqui vira uma cama. Então eu podia colocar aqui o colchãozinho dele, podia colocar aqui, né, o edredom para poder levar no veterinário. Enfim, foi um momento difícil, né? Já estava com 14 anos de idade, meu labrador, meu filhão, enfim. E a gente tentou cuidar, né? Fizemos, né, o possível para ele ter uma qualidade de vida melhor, até virar estrelinha. E a necessidade da SUV era por causa disso, porque eu prefiro 1000 vezes, né, no meu modo de ver, no meu gosto, eu prefiro carro sedã, tá? Tirando isso, por que SX também? Como eu falei da parte de motorização, né? Essa aqui eu acho que já expliquei bastante, é um motor, um tanque de guerra, tá? Um carro fabuloso, um carro que aguenta tudo, não tem uma manutenção extremamente cara, que é o que as pessoas acham, tá? Claro, é mais caro que um Palio, que um Corsa, enfim, que alguns carros. Mas para o porte do carro, uma SUV média, tem uma manutenção ok. Freio a disco nas 4 rodas. Existem alguns carros, né, alguns modelos de SUVs que não tem freio a disco atrás. Gente,
Isso é um crime, sabe? É porque a gente mora no Brasil e aqui é uma bagunça e as montadoras fazem o que querem, tá? A verdade é essa. Porque um carro desse pesado, ele usa muito, tá, o freio traseiro, tá? Normalmente uma SUV pesada, ela usa muito. Carros mais leves, né, acaba usando uma quantidade maior, né, uma frenagem maior na roda dianteira. Mas no caso de SUV, isso aqui é um detalhe importante, tá? A SX tem suspensão traseira independente, muito espaço interno, como eu mostrei para vocês aqui com o banco deitado. Deixa eu subir o banco para vocês olharem uma outra coisa, ó. Para quem viaja aqui atrás, tem muito espaço, tá? É muito confortável mesmo. Deixa eu virar o banco do outro lado ali para vocês olharem. Para quem anda ali na frente também, tem muito espaço. Então é um carro que quando você pega a estrada, é extremamente prazeroso, tá? Prazeroso, confortável, espaçoso, enfim, um carro muito top nesse sentido também. E assim, em relação a esse carro aqui, tá? Eu consegui achar ele dentro de uma autorizada da própria Mitsubishi, um carro que estava com 52 ou 54 mil quilômetros rodados, novinho, com todas as manutenções, enfim, tudo que eu sou chato, que eu falo sempre, esse carro aqui estava. A única coisa que ele não tinha era o banco de couro, tá? Isso aí me incomodou, então eu acabei mandando forrar, forrei na própria Mitsubishi, tá? Eu paguei para forrar na Mitsubishi, só que não é lá que forra, eles mandam para um lugar terceirizado, ficou uma porcaria. Voltei lá umas 3 vezes, ainda fiquei como chato, né? Depois eu desisti, sabe? É melhor desistir. Aí eu mesmo fui acertando o que faltava aqui, o que estava solto, enfim. Mas também foi uma experiência que eu nunca mais passo. Se eu tiver que comprar um carro na Mitsubishi hoje, jamais vou mandar forrar os bancos lá, porque não é eles que fazem esse serviço, é terceirizado. E enfim, ficou uma porcaria no meu caso aqui. Antes eu tivesse levado, né, numa outra loja, numa loja especializada em forração de couro, que as pessoas têm mais carinho, né, digamos assim, teria ficado melhor. Hoje já tá bom, porque o que estava solto eu já aprendi, enfim, costura solta, ficou uma droga na época. Agora tem que essa parte toda solta, aqui por baixo também, mas agora já consegui meio que prender, consegui meio que acertar. Por que a 4x2 e não uma 4x4? Exatamente pelo que eu falei logo no início. Nós temos às vezes que ficar com a mente aberta. Por quê? Eu não achei uma 4x4 perfeita, mas eu achei uma 4x2 perfeita. Então, enfim, eu perco em alguns acessórios, mas eu ganho em qualidade do carro, né? Um carro bem tratado, um carro novo. No caso da 4x4, você vai ter chave presencial, você tem o teto, né? O teto solar gigante, que é bonito pra caramba. Você tem botão de start e stop, enfim, farol automático. Você ganha em alguns luxos, no caso da 4x4. Você perde nessa manutenção do cardan, né, a parte de óleo, mas que sinceramente não faz muita diferença não, tá? Vai aumentar um pouquinho de nada em relação à manutenção. Então, na sua segunda pergunta, tá, João? Se você achou uma 4x4 com 33 mil quilômetros rodados, 2018, nova, tá? Você fez um laudo cautelar, ou levou um amigo, ou levou um car hunter, olhou o carro e o carro tá top, tá novo, cara, vai nessa 4x4, você vai adorar o carro, tá? O carro é realmente excelente. Maior problema aqui, consumo de combustível, tá? É um carro que consome bem, é um carro pesado, né? Então você paga por esse luxo, você acaba pagando um pouco mais pelo combustível. Eu faço, tá, médias entre 7 e 8 com gasolina na cidade, na estrada 11, às vezes 12, tá? Isso andando de boa. É um carro que realmente não tem um consumo assim excelente não, tá? Mas você ganha no conforto, você ganha na robustez do carro, você ganha na durabilidade do carro, né? Um carro com mecânica japonesa também, um CVT que simula 6 marchas, um CVT meio enceradeira ainda, tá? Um CVT um pouco mais antigo. Tem aqui os pedal shifts que ajudam muito, tá? No dia a dia, né? Na parte de dirigir, na hora de você fazer uma ultrapassagem, por exemplo, subir uma serra, você consegue através do pedal shift melhorar um pouquinho essa parte do desempenho desse CVT. Mas um carro extremamente robusto e agradável. Agora vamos dar uma volta aqui com a SX para vocês entenderem um pouco, às vezes, o que eu reclamo em relação ao CVT aqui, esse CVT um pouco mais antigo, tá? Ó, eu vou dar um pé fundo aqui para tentar chegar próximo do carro da frente. Repara o barulho, escuta o barulho, ó. Tá vendo, ó? Primeiro ele berra, depois ele dispara. Então isso, ó, e continua berrando, ó, até disparar. Beleza, ele tem uma retomada muito boa, tu viu? Saiu ali de, sei lá, de 60 a 120 de forma bem rápida.
Porém, esse modo ainda, né, meio enceradeira, como eu falo sempre, do câmbio, isso incomoda. Se eu tiver que fazer uma ultrapassagem, por exemplo, aqui ó, tô a 60 por hora, aqui 70 na verdade agora. Aí vamos imaginar que eu queira fazer uma ultrapassagem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o pedal shift e vou baixar a marcha. Aí se eu pisar, ó, terceira, quarta, quinta. Tá vendo? Então eu consigo, de certa forma, aliviar, digamos assim, esse problema do CVT através do pedal shift. Porém, não é uma coisa assim que é prazerosa, digamos assim, né? Poderia ser um pouco melhor, mas é uma questão, uma característica do carro, uma característica desse câmbio, tá? Não tem como mudar muito isso, tá bom? Agora, um carro extremamente confortável, como eu falei no vídeo, né? Você anda no carro aqui, parece que você está no sofá de casa, né? Essa parte aqui do salão aqui da frente é extremamente grande, quer dizer, então você tem muito conforto, o banco é muito confortável, é um carro muito bem feito, né? Uma construção muito boa. Então, assim, não tem do que reclamar em relação a SX. A não ser essa parte do câmbio, né? Dessa parte dele berrar um pouco mais forte. E o que eu estou indo fazer agora é abastecer, ó. Já chegando aqui tá chegando aqui na reserva. Então é um carro que tem um alto consumo. Consome até desligado se bobear, porque bebe pra caramba mesmo. Mas é o luxo do carro. Então, se você quer um carro que você vai usar muito no dia a dia, de repente não é esse modelo do carro que você precisa, né? Tem que de repente pensar numa Tracker 1.4 turbo, que é um carro bem econômico, até mesmo em outros modelos, tá? Agora, no meu caso aqui, que eu só uso carro final de semana, né? Enfim, hoje em dia eu trabalho de casa, então eu uso pouco o carro. Então essa parte do consumo não é uma coisa que me atrapalhe. Beleza? Valeu, galera. Um abraço, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.